Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Aproveitando os irmãos, aproveitando que você está em pé, abra a tua Bíblia no Evangelho qual escreveu Marcos, no seu capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo de número 40. Enquanto os irmãos encontram o texto bíblico, eu sou grato a Deus por estar aqui nesta manhã, neste dia que Deus tem preparado. Como minha esposa bem disse, estivemos aqui no dia 4 de setembro de 2019. Fazem 1 ano e 2 dias. E hoje, retornando a esta casa, eu sou grato a Deus por retornar a este lugar, a qual nós sentimos e já estamos sentindo grandemente a presença de Deus. Agradeço ao pastor Valner, pastora Rosane, toda a sua casa, sua família, seu ministério. É sempre bom servir a igreja do Senhor. É sempre bom rever irmãos, amigos que aqui tenho também. Embora que há algum tempo eu não vi alguns, mas eu fico feliz em retornar a esta casa. E agradecido a Deus porque minha esposa também está comigo nesta manhã, vai estar comigo nesse dia, que é um dia especial para mim. Além de fazer a obra de Deus, ministrar a palavra, que é um privilégio. A minha esposa está comigo, ainda é meu aniversário, né? E não é todo dia que faz 20 anos de idade. Glória a Deus por isso, né? É bênção, né? Eu só vou revelar a idade se você vir no culto à noite, tá? Senão, mas é 37 anos desta casa. 37 anos de vitória, de conquista, de milagre, de provisão. E eu posso dizer que eu sou um ano mais novo do que este lugar. Estou com 36. Enquanto eu nascia, há 1 ano antes, alguém já estava pregando aqui, nesta cidade. E o nome da Batista estava sendo propagado. E ainda mais, diante desse propósito que ora foi falado aqui, eu conversava com o pastor Valner sobre aquilo que o Espírito direcionou, que é vida com glória a Deus. Vida com Deus e em Deus, né? Vivendo na plenitude daquilo que Ele tem para nós. Marcos capítulo 6, verso 40. Eu prometo aos irmãos, serei breve. Quem encontrou, diga amém. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Antes de se assentar, feche os teus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço por mais um dia estar em pé, estar na tua casa, te louvando, recebendo tua presença. Fala comigo uma vez mais. Não o que eu quero, mas o que eu preciso. Amém? Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Mantenha a sua Bíblia aberta por um instante, porque nós vamos permear pelo texto bíblico, onde o relato é bem conhecido dos irmãos, dos leitores da Bíblia, daqueles que estudam as Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia vai relatar, principalmente nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, este relato da primeira multiplicação dos pães e peixes. Este relato e este fato, este milagre, ele vai ser contado pelos 4 evangelistas. Exceto este milagre aqui, apenas a crucificação e ressurreição de Cristo é que está relatado nos 4 evangelhos. Mas quando olhamos na Bíblia Sagrada, precisamente o capítulo 6, e começamos a observar algumas coisas que nos saltam os olhos a partir do verso 30, a Bíblia diz que eles estão num lugar deserto, eles estão numa localidade. Jesus se vê na necessidade de sair da onde está e descer o mar de Tiberíades. A Bíblia vem dizendo isto,
em João capítulo 6. É o mesmo relato, com alguns detalhes diferentes, com alguns panoramas do mesmo acontecido, de forma diferente. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco com os discípulos e desce o mar da Galileia, em direção a Tiberíades, que é também de Betsaida. A Bíblia vem dizendo isso. Eles começam a descer 8 quilômetros abaixo. A multidão, sabendo que Jesus estava ali, os discípulos estavam ali, a Bíblia diz que a multidão foi a pé seguindo, foi a pé pela margem e foi correndo atrás, e chegou antes deles no local que eles iam parar. Mas, irmão Pedro, onde diz isso? No mesmo texto que lemos, a partir do verso de número 33, a Bíblia diz: e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé. Quando eles chegaram em Betsaida, a Bíblia vem dizendo que Jesus, vendo aquela multidão, tinha acabado de ensinar, antes deste momento, tinha acabado de proferir algumas palavras, alguns ensinos, e quando ele vai chegar naquela localidade, a Bíblia diz que ele olha para aquela multidão. Segundo a Bíblia, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, podendo passar de 10.000 facilmente. Então Jesus olha para todos eles, e a Bíblia diz que ele olha e vê que eles são como ovelhas que não têm pastor, como alguém que não tem uma direção, como alguém que estava em busca de algo. Mas em busca do que, irmão Pedro? A Bíblia diz isto também em João capítulo 6. Eles estão em busca de alguém que faz sinais, milagres, prodígios, maravilhas. Eles estão atrás de Jesus pelos sinais que ele operava, pelos sinais que ele realizava, pelos sinais que ele fazia. Enquanto Jesus está ensinando novamente, Jesus está falando do reino de Deus, Jesus está falando as palavras de vida eterna, a Bíblia vem dizendo que um dos discípulos chega para Jesus e fala assim: mestre, a tarde está se avançando, a noite está chegando, despeça a multidão, porque não tem nada para comer aqui. O lugar é deserto e a hora já está adiantada. Então despeça a multidão. O Senhor pode dispensá-los para que eles vão nas regiões circunvizinhas, algumas outras localidades. O Senhor pode mandar eles para outros lugares, porque não tem o que comer. E mesmo se tivesse dinheiro, 200 dinheiros não seria o suficiente para alimentar a multidão. Assim os discípulos disseram para Jesus. Mas atente bem para o texto em Marcos 6, verso 34. Rapidamente. Jesus viu a necessidade. Eles eram como ovelhas que não têm pastor. Mas o que me alegra é que há dois problemas evidentes no verso 35. Qual? O lugar é deserto. E o tempo está adiantado, está avançado, a hora já está indo embora. Jesus, ele nos vai dar muitos ensinos nesta passagem. O primeiro deles começa aqui no verso 35, por quê? Porque os discípulos que andam com ele relatam o problema: o lugar é deserto. Isso está escrito no texto bíblico, sim ou não? Sim ou não? O lugar é deserto, não tem nada a oferecer, não tem nada que possa se utilizar, não tem nada que possa se aproveitar, não tem nada que possa oferecer a mim. O lugar é deserto, mas tem uma coisa, irmão, e eu aprendo o seguinte: que se eu estou com Jesus, independente do lugar, pode ser deserto ou não, mas se Jesus está comigo, vai começar a florescer, vai começar a ter vida, vai começar a ter êxito, vai começar a mudar, vai começar a transformar, porque quando Jesus está no ambiente, nada fica da mesma forma, começa a mudar, começa a transformar. Se o lugar onde você vive é deserto e Jesus estiver lá, fica tranquilo, vai mudar aquele cenário. Se a rua que você vive é deserta, fica em paz. Se Jesus chegar lá, vai mudar aquele cenário. Se a cidade que você veio morar parece que não tem nada e Jesus está aqui, ele vai mudar toda esta cidade por completo, porque onde Jesus está, vai acontecer. Oh, aleluia! O
lugar é deserto para quem não conhece Jesus, e os discípulos andavam com ele. O lugar é deserto porque eu não conheço o que ele pode fazer, mas quando eu sei que eu ando com ele, ele está comigo, pode ser deserto, mas se ele está comigo, vai dar tudo certo. Oh, aleluia. Deus me trouxe aqui nesta manhã, e eu libero a palavra profética sobre a tua vida nesta hora. Que Deus fala ao meu espírito e fala ao meu coração. Se você crê, levante a tua mão onde você estiver, porque pode ser deserto hoje, mas se Jesus está presente, vai começar a florescer. Oh, aleluia. O lugar é deserto, é o primeiro problema. O segundo problema é que a hora está adiantada, está avançada, já está indo embora o dia, já está para anoitecer. Se você pode, diga comigo. Pode a hora. Se você pode, diga comigo. A hora pode ir embora. No horário do homem, diga no horário do homem, pode dizer que acabou. Mas Jesus não está limitado ao tempo. Jesus não está limitado ao meu tempo, ao nosso tempo. É nós que nos encaixamos na vontade e no tempo dele. Foi assim que aconteceu, irmão, em Lucas 10:38, se não me falha a memória, quando Jesus chegou numa aldeia chamada Betânia. Quando ele foi até lá, ele entrou numa casa, Marta abriu a porta e o recebeu com alegria, e Maria sentou aos seus pés. Jesus chegou sem avisar, Jesus chegou sem mandar mensageiro, mas ele chegou lá. Mas só que tem um problema. João 11 vai dizer que Lázaro, o amigo de Jesus que mora nesta mesma casa em Betânia, ele está enfermo e à beira da morte. Marta e Maria mandaram um mensageiro até Jesus. O mensageiro foi, encontrou e falou com ele. Porém, Jesus ouviu a mensagem e ele não foi. Tem dias que ele é assim. Tem dias que ele chega sem avisar. Tem dias que ele chega de surpresa. Mas tem dias que eu preciso e ele não vem. Porque não é no meu tempo. É sempre no tempo dele. Sabe por quê? Deixa eu lhe contar um segredo. João 11 vai dizer que Lázaro, de enfermo, ele passou a ser um defunto, ele morreu. Sim ou não? E quando Marta e Maria pensaram que acabou e não tinha o que fazer, Jesus estava tranquilo. E estava indo em Betânia. Por quê? Porque para Jesus tanto faz ser enfermidade ou morte. Ele pode mudar os dois cenários do mesmo jeito. Aleluia. Por isso alguém pode estar enfermo ou estar morto, e alguém dizer acabou e não tem mais o que fazer. E Jesus chegar, e quando ele chegar, fica tranquilo, ele é a ressurreição e a vida, e mesmo que esteja morto, viverá. Oh, aleluia. Mas o problema é sério, irmão. O lugar é deserto, o dia está adiantado, e eles vão dizer: despede a multidão, mestre, despede a multidão. Jesus vai testar os discípulos e vai dar uma lição a eles. No verso 37, olha o que diz o verso 37. Quando Jesus fala para eles, fala assim: então, dai-lhe vós de comer. Jesus está dizendo aos discípulos: ei, vocês andam comigo, vocês aprenderam comigo, vocês ouviram o meu ensino, vocês ouviram minha voz. Eu vos dei autoridade e poder para pisar serpentes, escorpiões, falar em novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Vocês andam comigo, então vocês sabem como prover na vida de alguém. Vocês são meus discípulos e aprenderam e faz como eu faço. E se vocês fazem o que eu faço, então vocês têm que prover. Jesus está dando um ensino aos discípulos, dizendo: ei, aquele que anda segundo a minha vontade, que anda e crê no meu nome, e sabe o que eu posso fazer, e tem autoridade e poder nas suas mãos, pode prover quando precisa. Pode prover quando precisa na vida de alguém. Mas eles não tinham nada. A Bíblia diz que eles não sabiam o que fazer. Quando de repente Jesus fala para eles: olha, procura entre a multidão então, se tem alguém.
A Bíblia diz em João capítulo 6, e dá o detalhe, que André, irmão de Simão, encontrou um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Ainda eles vão dizer para Jesus: o que é isto para muitos? O que é isto para a multidão? Mas o jovem entregou na mão de Jesus. Eu prometo que vou encerrar, mas eu preciso falar o que Deus falou no meu coração no verso 40. Quem está entendendo até aqui diz amém. Quem está feliz com Jesus diz amém. Verso de número 40. Porque o verso 40 nada mais é do que a palavra que Jesus disse no verso 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar alguns, todos. Eles estão querendo comer, estão com fome, precisam se alimentar. Haja vista que só para chegar aqui andaram 8 quilômetros a pé, em disparada, para ver Jesus, para encontrá-lo, para estar com ele. Então Jesus não despede ninguém da mesma forma. Então eles vão até Jesus e agora esperam algo da parte dele, enquanto Jesus podia apenas dar de comer e mandar embora. Mas antes de comer, Jesus mandou se assentar. Por quê? Aqui tem alguns ensinos que Jesus fala para nós, e algumas coisas que Jesus quer que nós façamos. Como assim, irmão Pedro? Porque ali há uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quando Jesus dá ordem, se assentem todos. Se assentem todos. Quando nós nos assentamos, devido a uma correria, devido ao dia a dia, devido a correr de lá para cá e se locomover de todos os lugares, quando nos assentamos, a primeira coisa que o nosso corpo ele está entendendo é para descansar. Jesus estava ensinando: vocês precisam comer, vocês precisam de pão, precisam se alimentar. Vocês não vão sair daqui sem ser alimentados. Mas antes de comer, aprenda que na minha presença você tem que primeiro descansar. É necessário você se assentar diante dele. Por quê, irmão Pedro? É necessário você, antes de comer, se assentar. Por quê? Porque se você comer rápido, comer correndo, comer andando, vai fazer mal logo à frente. É por isso que tem pessoas na igreja que não conseguem ir além, que não conseguem caminhar, que se frustram lá na frente. Por quê? Porque ouve a pregação e come rápido, ouve a pregação e não ruminam, ouve a pregação e não se alimentam, ouve a pregação e não deixa trabalhar em todo o seu corpo, alma e espírito. Enquanto Jesus está falando e o pão está vindo, antes de comer, se assenta, descansa, porque se você está aqui, você sabe que o pão será provido, o pão virá sobre a tua mesa, a palavra será liberada, o milagre chegará na tua vida, Deus mudará a tua história. Mas antes disso, se assenta em nome do Senhor. Oh, aleluia! Não tem como comer rapidamente e comer e sair fazendo algumas coisas que eu preciso, porque eu vou passar mal. Mas o me assentar, e quando eu me assento, é necessário, eu tenho que entender que a ordem não partiu de mim, a ordem partiu dele. Se assenta, descansa. Tem alguém que veio atrás de uma palavra aqui. Tem alguém que veio atrás de um milagre aqui. Teve alguém que veio atrás de uma resposta aqui nesta manhã. Amém? Se você crê, levante a tua mão. Você veio atrás de algo nesta manhã que só Ele pode fazer. Mas fala para alguém mesmo que distante. Antes de comer, se assenta, descansa. Segundo, porque dividir em grupos de 50 em 50 e de 100 em 100? Não podia cada um sentar separado como estamos aqui, com distanciamento? Por que de 50 em 50 e 100 em 100?
Porque é provável, irmão. E Jesus está ensinando um princípio, que o quê? Precisa comer, precisa. Mas se assenta do lado de alguém, mesmo que seja estranho, por quê? Estabeleça um diálogo com ele. O que é isso, Jesus? Tenha comunhão com quem está ao lado. Tenha comunhão com quem está sentado contigo. Sabe por quê? Nós estamos vivendo dias de pandemia, dias atípicos, dias de problemas que estão se agravando e levantando. Mas tem pessoas que se assentam do nosso lado, esperando que nós possamos perguntar: como vai a tua casa? Como vai tua vida? Como vai teu casamento? Para ele se abrir e esperar de você uma palavra e conselho. Antes de comer, se assenta e conversa com quem precisa. Antes de se alimentar, se assenta e estabeleça comunhão com quem está ao lado. Porque é provável que nós entramos no culto, oferecemos culto, saímos do culto, e eu nem sequer sei o nome daquele que está do meu lado, enquanto alguém precisava de um abraço, de um aperto de mão, de uma oração, de uma palavra. É tempo de ter comunhão uns com os outros. É tempo de ter uma vida com Deus e uma vida em Deus. Para quê? Para que nós possamos ter comunhão, amar ao próximo como a ti mesmo. E quando você amar, Deus honrará a tua vida. Precisa amar, precisa ser amado, precisa ter comunhão com Deus e com o próximo. Mas o mais importante de se assentar, o mais importante de se assentar, não é apenas se assentar, é descansar, estabelecer comunhão. E a palavra mais difícil para o cristão, que é uma das palavras que o ser humano corre na contramão, sabe qual é? Esperar. Porque se assentou de grupo de 100, 100, 50, 50. Tinha grupos na frente, tinha grupos no meio, tinha grupos atrás. O grupo que ficou lá atrás, é provável que viu o grupo da frente comendo já pão, e o pão estava chegando, e falando: não vai chegar para nós, não vai sobrar, não vai vir até aqui. E eu imagino alguém do lado dizendo: confia. Por quê? Porque eu já andei com Ele, e Ele sempre proveu e nunca deixou ninguém de mãos vazias. Vai chegar na frente, vai chegar no meio, vai chegar atrás, onde você estiver, em nome do Senhor. Vai chegar aí na tua vida, vai chegar lá na tua casa, vai chegar na tua família. Pode, oh meu irmão, pode ser que para alguém chegou primeiro, mas não é porque chegou primeiro que ele é querido, que ele é mais amado, não. É porque para tudo tem um tempo determinado, e o tempo certo de Deus vai chegar para a tua vida. Oh, aleluia. Oh, o tempo chegará sobre ti. Talvez você está na fileira da frente, no grupo do meio, ou no grupo de trás, que está vendo todo mundo testemunhando milagre, e você quer contar o seu e vivenciar o seu. Aguarda, o pão vai chegar, o pão virá na tua mão, o pão virá na tua mesa. Oh, aleluia. Você pode ser profeta na vida de alguém e dizer para ele nesta manhã: fica tranquilo, o pão vai chegar no momento certo, o pão vai chegar na hora certa. Oh, aleluia. Vai chegar. É porque a gente fica olhando para a fileira da frente e pensando: só eles comem, só eles recebem, só eles têm. Jesus se esqueceu de mim? Não. Quem anda com Ele não volta para casa de barriga vazia. É momento de colheita, irmão. É momento de receber, é momento de viver algo novo que Deus tem para a tua vida. E isto é vida com Deus. O que é vida com Deus? É esperar o tempo dele na minha vida, porque eu quero antes, mas ele fará no tempo certo. E ele não virá antes ou depois, ele chega no momento exato. Mas eu preciso lhe falar um detalhe, e eu confesso aos irmãos que quando eu li isso daqui, eu fiquei intrigado. O Espírito Santo falou ao meu coração: isto aqui é a revelação da palavra, segundo o que Deus me deu.
não fui no Google, não fui em livros, não fui em dicionários. Eu fui buscar alguma coisa e de repente Deus falou comigo numa coisa tão simples. Mas olha como Jesus trabalha. Quem crê nesta palavra diz amém. Porque o título do texto, da leitura, a epígrafe que está em cima, a epígrafe do texto qual é? Qual o nome? É a primeira multiplicação dos pães e peixes. Primeiro o quê? Multiplicação. Quer dizer que vai aumentar, sim ou não? Quer dizer que vai crescer, sim ou não? Mas então olha para mim e olha para o texto bíblico. Eu vou liberar uma palavra que Deus falou no meu coração, que está no verso 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e tomando ele quem? Jesus. Levantou os olhos ao céu, abençoou e o que ele fez? E o que é isso aqui? Irmão, mas o texto, a epígrafe do texto não é multiplicação? Mas ele partiu. Partir não é multiplicação, partir é divisão. O milagre é multiplicação, mas na mão dele não foi multiplicado, foi dividido. Eu preciso liberar essa palavra para alguém, para que você entenda o que é princípio de reino e o que é vivenciar milagres de Deus na nossa vida. Sabe por quê? Eu fui pesquisar algumas coisas, eu fui ler e Deus foi me dando. Sabe por quê? Porque partir aqui, o que significa partir e repartir? Porque depois ele repartiu os peixes. O que é partir e repartir? Repartir é dividir em partes. Repartir é dividir em partes. E se você procurar o que é dividir, dividir é repartir em partes. O que é repartir? Dividir. E o que é dividir? Repartir. Meu irmão, eu tenho 10 minutos. Quem crê na multiplicação? Quem crê no crescimento sobre tua vida, tua casa, teu ministério? Então fala para alguém do teu lado, para multiplicar, primeiro, você tem que aprender a repartir. Não tem como multiplicar sobre mim mesmo e sobre a minha vida, por mais que eu queira. Por quê? Princípio de reino é assim, Jesus trabalha como Ele quer. Quando eu quero que multiplique, eu entrego na mão dEle e Ele reparte. E quando eu penso que eu tenho um pão inteiro e Ele parte em 2, eu falo, agora ficou metade. Não, porque na mão dEle vai multiplicando. De um pão Ele faz 10, faz 20, faz 30. Então entenda uma coisa nesta manhã, se você está entendendo que Deus está falando com a tua vida, é tempo de você repartir, de você dividir, de você atentar para a necessidade de alguém, de ir atrás de alguém, de abraçar alguém, de correr e orar por alguém. Porque quando você abençoa alguém, Deus te abençoará muito mais ainda, porque não vai faltar sobre a vida dele e nem sobre a tua vida, diz o Senhor. Oh, aleluia! É tremendo, irmão, sabe por quê? Porque a Bíblia vem dizendo, e olha que interessante, Atos 20, 35 vem dizendo que melhor é dado que, sabe por quê? Deus me falou ontem, eu fui dormir 4 da manhã, porque Deus foi falando comigo, eu fui marcando algumas coisas e falando ao meu coração, e quando eu falei, mas Senhor, por que melhor é dado que receber? Sabe por quê? E Deus falou ao meu coração, diga comigo, porque quem recebe só recebe, mas quem dá, recebe multiplicado. Por isso melhor é dar do que receber. Oh, meu irmão, se você é o mecanismo, instrumento de Deus nesta terra, não tenha medo quando Deus falar, vai lá e dê, vai lá e faça, vai lá e divida, vai lá e reparta. Por quê? Não vai faltar na tua casa, na tua mesa, na tua família. Em contrapartida vai crescer, multiplicar, alavancar. Deus vai prosperar. Oh, aleluia.
É isso que Deus fez lá na casa de uma viúva de Sarepta. Sabe o que aconteceu? A viúva estava catando 2 cavacos, fazer o último pão sobre ela e o seu filho, para comer e morrer. Quando chegou Elias naquela terra, viu aquela mulher na entrada da cidade, ele falou: ei mulher, traz um pouco de água para mim, aproveita e traz um bolo. Aí ela falou: meu Senhor, eu vou fazer o último bolo para mim e para o meu filho. Mas aí Elias liberou a palavra dizendo: faze para mim primeiro. Oh, meu irmão, Elias é profeta, sim ou não? Elias é representante de Deus naquela terra, sim ou não? Elias é boca de Deus, sim ou não? Quando ele falou: faze para mim primeiro, ele está dizendo: olha, aqui está liberada a palavra sobre a tua vida. Se você cuidar de mim, cuidar do reino, fica tranquilo, o reino cuida de você e não vai deixar faltar sobre a tua mesa, e vai multiplicar sobre a tua vida. Oh, aleluia! É por isso que Mateus 10, verso 40 vem dizendo: quem recebe a vós, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Quem está dizendo isso é Jesus. Que quando você recebe alguém, você não recebe só alguém, você recebe Jesus que está na vida dele. E quando recebe Jesus, recebe o Pai que o enviou na tua casa. E a Bíblia diz no verso 41 e 42: se você der apenas um copo d'água sequer e receber esta pessoa na qualidade de profeta, você vai ter galardão de profeta. Então não negligencie a voz do Espírito Santo. Se Deus falar, faça. Se Deus falar, dê. Coloque na mão de Jesus e vai multiplicar sobre a tua vida. Jesus repartiu. Em contrapartida, na mão dele, não divide, multiplica. Sabe qual o segredo e por que você está de pé? É porque você é alguém que obedece a voz e ouve a voz de Deus. E quando você pensa, você já está dando, está repartindo. E quando você dá, você está recebendo muito mais. A minha esposa tem um propósito com Deus que ela fez um tempo atrás. Isso é ela e Deus. Ela tem um particular com Deus que, se ela compra um sapato, mulher gosta um pouquinho de sapato, né? É engraçado, porque o homem, a gente abre o guarda-roupa para vir na igreja, tem às vezes 3 camisetas, 2 calça jeans, e olha lá e fala: oh, tenho roupa aqui, vou para a igreja. A mulher abre o lado dela, está lotado de roupa. Fala: eu não tenho roupa para ir na igreja. Eu não sei como que mulher enxerga, irmão, é diferente do homem. Depois me explica. Mas é engraçado, irmão. Mulher é uma bênção, mas elas veem diferente o guarda-roupa. E quando de repente, aí fala assim: não, eu preciso de um sapato preto. Aí compra o sapato preto. Agora eu preciso do nude. Não, compra o nude. Agora eu preciso do verde. Não, eu preciso daquele outro para aquela roupa, daquele outro para aquela saia. Eu falei: meu Deus do céu. Graças a Deus que as cores já pararam de inventar, né? Não tem mais cor para sair, né? Eu estou brincando, irmão. Mas uma coisa interessante, a minha esposa, ela tem um propósito com Deus. Quando ela compra um sapato, ela pega um sapato do uso dela que está bom, que está inteiro, não pega o resto. Ela pega algo que está bom e semeia na vida de alguém. Só que algo acontece. Quando ela pega o sapato e semeia na vida de alguém, de repente alguém começa a ligar para ela e fala assim: Gi, eu tenho 3 sapatos aqui em casa que estão na caixa, eu vou levar para você. De repente ela pega alguma coisa, uma bolsa, e dá para alguém. E de repente alguém liga: olha, eu tenho 2 bolsas aqui, tenho isso, eu vou levar para você. Quando ela dá, está recebendo. Quando ela entrega, está recebendo. Sabe por que às vezes não recebemos? Porque não aprendemos a dar, não aprendemos a repartir. E sabemos que o reino é repartir, auxiliar uns aos outros, interceder uns pelos outros, ajudar uns aos outros, comunhão com os outros. Então quando Jesus repartiu, todos foram supridos. E a Bíblia diz, não sou eu quem digo, que eles comeram até se fartar. Quer comer até se fartar? Meu irmão, é possível que tinha alguém no meio da multidão
que tinha o mesmo peso que eu. Eu peso 110 quilos. É possível que tinha alguém lá que comia 5 pãozinhos. É possível que tinha alguém lá que comia 1, e olhe lá. É possível que tinha alguém lá que comia 10. Irmão. Olha aí, viu? Mas o mais interessante é que eles comeram o quanto quiseram. O mais interessante, e é uma palavra de Deus para a tua vida, que eles comeram o quanto quiseram, até saciar a sua fome. Eu não sei qual é a tua necessidade aqui hoje, mas você vai comer e sair farto da presença de Deus, e Ele suprirá esta fome, Ele suprirá esta necessidade, Ele suprirá esta sede, e você terá tudo o que precisa, segundo a vontade do Senhor. Oh, aleluia! Fica de pé comigo em nome de Jesus. Você pode dizer para si mesmo, dizer para a tua vida, você pode olhar para si mesmo e dizer nesta manhã: eu terei para dar, e quando eu dar, eu sei que Ele fará muito mais. Quando você repartir, não vai dividir. Na matemática de Deus é diferente. A divisão para Ele gera multiplicação. A divisão não tira. A divisão na ótica de Deus coloca muito mais. Então vale a pena repartir, vale a pena dividir, vale a pena se assentar. E antes de comer, se assenta, confia, descansa, espera. Por quê? O pão vai chegar. Eu não sei quanto tempo você espera uma promessa. Eu não sei quanto tempo você tem aquele sonho de abrir aquela empresa. Eu não sei quanto tempo você tem que muitas vezes de mudar daquela casa e ir para uma casa mais no centro da cidade. Deus me trouxe aqui para dizer: descansa, espera, o pão vai chegar para a tua mesa e Ele colocará todas as coisas no lugar. Oh, aleluia! Ele vai saciar a tua fome e a tua sede. Por isso, feche os teus olhos nesta manhã. Eu quero orar com você. Eu quero orar pelos irmãos que estão na rede social, na live. Eu quero orar por todos que aqui estão. E se alguém nesta manhã que veio aqui, se alguém que está nos assistindo e quer entregar a tua vida a Cristo, quer voltar para Ele, porque tem fome da palavra, fome da presença, fome de Deus, fome de estar na presença dEle, onde você estiver, se você crê, se você crê, e se alguém aqui em nosso meio, sai do teu lugar e vem aqui à frente rapidamente. Eu quero orar por você hoje. Eu preciso orar por você agora. Se alguém na live para entregar sua vida ao Senhor, apenas diga: eu aceito, eu quero, eu vou voltar. E Deus fará na tua vida nesta manhã. Vamos orar nesta noite, nesta manhã? Vamos orar nesse momento? Crendo que o quê? Crendo que o pão vai chegar. Eu estou assentado porque eu estou descansando. Eu estou assentado porque eu estou esperando. Eu estou assentado porque eu sei que Ele fará. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesta hora, Deus, uma vez mais, agradecidos a Ti pela presença, agradecidos a Ti pela bondade, agradecidos a Ti pela graça, agradecidos a Ti, Deus, pela Tua palavra, porque eu sei que alguém chegou aqui cansado, chegou aqui pensativo, chegou inquieto e pensando como vai ser, quando vai ser, que jeito vai ser, mas eu sei que o Senhor está trabalhando sobre esta vida, esta casa, esta família. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, agora vai trabalhando nesta casa, vai levando pão nesta vida, vai levando pão para esse casamento, leva o pão para esta família, leva o pão para esta empresa, leva o pão para este ministério, leva o pão para esse chamado, em nome do Senhor Jesus. Agora vai trabalhando, Deus. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, oh, aleluias.
É momento de você falar com Ele nesta manhã, de orar e pedir a Ele, porque o pão vai chegar na sua casa, o pão chegará na tua mão. Oh, aleluia! Oh, meu Deus! Diga para Ele nesta manhã: Tu és tudo, Senhor. Oh, meu Deus! O pão chegará na tua mesa, o pão chegará na tua casa, o pão chegará na tua família, diz o Senhor. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Você quer ir nesta manhã? Você quer ir nesta manhã? Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Meu Deus, aleluia. Teus pés me Oh, meu Pai, Tu és santo, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Oh, meu Deus. Adore a Ele, exalte a Ele. O pão chegará na tua mesa, o pão vai chegar para a tua vida. Há pão e a provisão de Deus na tua casa. Se você repartir, Deus irá multiplicar. Se você repartir, Deus irá lhe dar 100 vezes mais. Deus colocará provisão e prosperidade na tua mão, na tua mesa, na tua casa, e você não terá falta de nada, diz o Senhor.